Mais uma vez vamos gravar mais um vídeo e falar mais uma vez sobre liderança cristã. Quero ler com os amados Mateus 28, versículo 18 apenas, que diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E esse texto foi direcionado para os judeus, quando o escritor de Mateus ele direciona aqueles que conheciam da lei, que conheciam da Torá e que conhecia que Jesus viria para dar salvação para toda aquela nação. Mas infelizmente eles não aceitaram. Mas o que eu quero falar com vocês nesse momento é sobre a liderança cristã, e eu tenho uns pontos para explicar ou para compartilhar com todos vocês, que é nós ampliando ou tendo uma ampliação do conceito de autoridade, porque quem é líder tem autoridade. E eu expliquei uma outra vez que a autoridade não é autoritarismo. Autoridade é uma capacitação dada de alguém para exercer uma função, que essa função, a princípio, é a humildade e influenciar pessoas a fazer aquilo que o líder sonha ou deseja ou tem uma visão. E falando-se disso, essa autoridade, eu quero trazer aqui para vocês, abrindo com uma introdução de que em tempos, ou naqueles tempos antigos, num tempo remoto, entre os romanos, a autoridade era conhecida sobre três aspectos. Então, os romanos viam a autoridade em três aspectos. O primeiro era o aspecto oficial, o outro era pessoal e material. Então era oficial, ou quando se dava ofício para alguém, ou pessoal e também material. Então nós vamos ver aqui o que é uma coisa e o que é outra. Então nós vamos começar falando sobre autoridade em tempos remotos, que é o que nós terminamos de enfatizar. Primeira coisa é a autoridade oficial. O que vem a ser a autoridade oficial? Era conferida ou delegada a pessoas para exercerem no campo político, nas câmaras legislativas, nas organizações do comércio, nas administrações de governo e estado e cidades. Então nós iremos ver que na época de Jesus, aquele território onde era dominado por Roma, ele foi dividido entre o título de Herodes. Ele foi dividido para o tetrarca, por um povo que tomou uma região da Judéia, outro tomou a região da Galileia e outras regiões. Então nós vamos entender que aqui é uma autoridade oficial, foi oficializado para alguém ter domínio sobre um povo, sobre o comércio, sobre um governo, e aqui foi exposto cidade e estado. A outra coisa é a autoridade material. O que é essa autoridade material? Era conferida a objetos como livros, como imagens, como imagens de algumas religiões, dando sentido de autoridade a essas imagens ou pessoas, animais e alguns disso que nós mencionamos, animais, pessoas, imagens, era um ato de veneração dedicada. Então as pessoas tinham aquilo como sagrado, ou tinham aquilo como uma autoridade sobre pessoas. E aí nós poderemos ver aqui que na época de Jesus, um dos fatos de Jesus ter sido crucificado foi justamente a falta de rendimento econômico ou também religioso. Porque quando Jesus começa a pregar a sua palavra e as pessoas se convertem,
muitas pessoas deixaram de vender os seus ídolos, que eram chamados de estatuetas. Então as pessoas começavam a vender aquelas estatuetas, e por o fato de muitos eles irem se convertendo e tendo Jesus como Senhor, como Salvador, tendo Deus como o Deus verdadeiro, o Espírito Santo que foi derramado no dia do Pentecostes, fez com que as pessoas acreditassem tão somente em Cristo e não mais naquelas formas de adoração. Então, o fato de Jesus ter sido perseguido, crucificado e morto, um dos fatores é porque eles estavam irritados, porque eles perderam economicamente e religiosamente. Então, algumas coisas deixaram de ser feitas como eram antigamente. Isso diz respeito a essa autoridade material. Quer dizer, era uma autoridade conferida a animais, a imagens e a documentos que julgavam serem sagrados. Nesse caso, mais para baixo nós vamos ver aqui alguma coisa em relação à Bíblia Sagrada. Terceira coisa é a autoridade pessoal. O que é autoridade pessoal? Dizia respeito à atividade importante ou a forma importante que era delegada a uma pessoa ou alguém daquela sociedade da época, nos campos da política, das artes ou da religião. Exemplificando, naquela época remota, que é o caso que nós estamos falando aqui nesse vídeo, quando Paulo estava no Areópago, diz que lá tinham vários deuses, vários altares. E entre os altares tinha um altar chamado o altar do Deus desconhecido. E esse altar era o de Jesus, era o do Senhor nosso Deus. E nós vamos ver dentro dessa autoridade pessoal que lá tinha os filósofos gregos, os estoicos, os epicureus, e eram homens que passavam o tempo todo procurando mais informação. Eles passavam o tempo todo com sede de aprendizado, de descobertas. E uma das descobertas era saber sobre o Deus desconhecido, que Paulo explica que é Jesus, que veio, que foi cuspido, que foi morto, que foi crucificado, e depois morto. Mas esse Deus, que para ele era desconhecido, era Jesus que ressuscitou. Onde está a maior importância do cristianismo? Está na ressurreição. Então, nós podemos pregar tudo acerca de Deus, mas se nós não enfatizarmos a palavra ressurgir, ressuscitar, não é característico do cristianismo, porque uma característica forte do cristianismo é a ressurreição. Então, Cristo ressurgiu ou ressuscitou e deu para nós a vitória na cruz, deu a vitória para nós ressuscitando, e hoje nós podemos falar com o peito estufado que Cristo nos deu o maior dos presentes na sua ressurreição. Então a autoridade da igreja de Cristo está porque Cristo ressuscitou. E nós ressuscitaremos com Ele. Ou aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com Ele. Nós morremos com Cristo, ressurgiremos com Cristo. Segunda coisa, nós falamos de autoridade nos tempos remotos. E agora eu quero falar com vocês da autoridade no tempo atual, ou então em nosso tempo, agora. Então vamos lá. Nós identificamos pelo menos dois tipos de autoridade que são externa, autoridade externa, autoridade fora, e autoridade interna, autoridade dentro. Então, nesses dois tipos de autoridade, o que enfoca? Que a autoridade externa, ela refere-se à autoridade conferida a uma pessoa ou oficial nomeada por um órgão público ou religioso, identificados como, por exemplo, um governador, um policial, um professor, um pastor, um padre e outros. O que eu quero explicar, a autoridade externa. O que é autoridade externa? Alguém deu autoridade para outra pessoa. E
há aqui os exemplos, entre eles que nos importa mesmo, são, por exemplo, como você como líder, nós como líderes, uma autoridade que foi confiada por Deus para você fazer, uma autoridade confiada por Deus para você executar. E é por isso que eu li o texto de Mateus 28:18, que a Cristo foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Se você é líder, foi Deus que te deu esse privilégio de ser líder. Foi Cristo que te chamou, não foi homens que te chamou. Não foi homens que nos chamaram. Embora alguém foi usado para esse chamado, alguém foi impulsionado para derramar o óleo sobre a sua cabeça, alguém foi impulsionado para reconhecer que você é líder, que você tem um ministério, que você tem algo para oferecer para o reino de Deus. Mas quem te chamou de uma forma forte e extraordinária foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus. Essa foi a autoridade externa. Vamos falar da autoridade interna agora? A autoridade interna é uma autoridade conferida a um documento político ou religioso. Quer dizer, essa autoridade você não vê, mas é uma autoridade. Um livro pode trazer uma autoridade. Uma placa de trânsito pode trazer uma autoridade. Quer dizer, nela está uma autoridade. Nós podemos ver isso nas bulas papais, olha que coisa interessante, nos credos, as decisões políticas de um presidente ou de um governador ou de um prefeito, no mundo secular, isso no mundo secular. A carta magna de um país, ou seja, essa carta rege a vida política ou social de um povo, isso é chamado de carta magna. No mundo religioso, agora vamos para cá, no mundo religioso, os muçulmanos têm o Alcorão. Os muçulmanos têm o Alcorão. Os judeus têm a Torá. Quem rege a vida do judeu são os cinco livros que é chamado Pentateuco para nós, para os gregos, traduzido para nós. No hebraico é Torá. Na Torá, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, está todas as leis do judeu. Tudo aquilo que eles se importam, que eles respeitam, que eles cumprem. E no caso dos muçulmanos tem a Torá. Ou melhor, me perdoe, tem o Alcorão. Alcorão, os muçulmanos. A Torá para os judeus. E para os cristãos, falando de nós agora, nós temos a Bíblia Sagrada, ou o livro santo. Bíblia Sagrada é a mesma coisa de livro santo, ou de enciclopédia, né? De livros santos, né? Vamos lá. Entende-se então que a autoridade interna é tudo aquilo que restringe ou que é restrito aos limites de uma instituição organizada. Agora vamos explicar. Para os muçulmanos, o Alcorão é a sua lei interna, diz respeito aos muçulmanos. A Torá para os judeus é a sua lei interna, diz respeito aos judeus, a Torá. Para os cristãos é as leis ou autoridade interna, isso diz respeito para os cristãos. Então quem não é cristão pode não dar valor, pode desdenhar, pode não crer, mas para nós os cristãos a Bíblia Sagrada é uma autoridade interna e uma autoridade que diz respeito a nós. Então isso é autoridade. Então, amados, Deus abençoe poderosamente. Nesse sentido, tem a autoridade interna a Bíblia, as leis do país, os credos religiosos e outras coisas. Isso é para nós entendermos como líderes que nós somos. Deus abençoe sua vida. Aprecie para que cada dia nós venhamos melhorar, que esse vídeo você possa compartilhar, dividir com alguém. Aprenda alguma coisa dele. Tem coisa boa aí da parte de Deus para os nossos corações.
Deus abençoe a todos e fiquem todos com Jesus. Até o próximo vídeo, nosso próximo encontro em Cristo Jesus.